Oi. Vou orar então. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Que o Senhor continue falando nos nossos corações e que o Senhor nos toque para que a gente possa aprender a ser mais parecido com o Senhor, mais moldável pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, então, continuando o livro que a gente está seguindo, nessa semana o título do capítulo é esse daí, né? Jornada através da muralha. E pode passar. Bom, então é uma aula, eu dividi em duas partes. A primeira acho que vai ser bem curtinha. E na segunda a gente tentar compartilhar um pouco. Mas então o objetivo da aula é falar de uma etapa bem importante do crescimento espiritual de uma pessoa. É um período, não sei, é uma circunstância que de forma clássica o pessoal chama de noite escura da alma. Se você quiser passar, Isaac. Essa noite escura, ela tem um autor espanhol, tipo, velhão, assim, acho que... Eu não sei de que ano ele é, mas se eu tivesse que chutar, tipo, do século XIV, por aí, na Idade Média. Tipo, é um negócio bem, bem antigo mesmo. Ele chama São João da Cruz. Alguém já ouviu falar? Não, tá. E ele escreveu um poema e 2 comentários desse poema. Nesse poema ele fala disso, né, que ele chama da Noite Escura da Alma, que é um período que ele vem e Deus fala muito, e Deus, na verdade, não fala tanto, mas Deus molda muito uma pessoa durante essa noite escura. E durante esse tempo, geralmente é um período longo, tá? Tipo, não longo do tipo alguns dias, longo do tipo meses, anos, às vezes mais do que isso. E geralmente é descrito como um tempo em que você sente desejo por Deus, você sente vontade de buscar, mas é como se Deus estivesse em silêncio, né? Deus não fala, você não sente a presença dele, você vai buscar e parece que não está acontecendo muita coisa, tal. Alguém já sentiu assim? Tipo, né, um período grande onde você tem vontade de buscar Deus, onde não é que você tá afastado, não é que você está desviado, mas Deus parece que está quieto. Então, e né, aí o autor, o Peter Scazzero, ele fala nessa noite escura como uma divisão entre a espiritualidade exterior e a espiritualidade interior. Ele divide a espiritualidade a fé, né, em 6 estágios, que são esses daí. Primeiro, né, alguém vai falar de Jesus para você, ou você vai começar a ler a Bíblia por conta, ou você vai ter a curiosidade despertada e você conhece a Deus, né? Você começa a viver como um discípulo e você tem sua vida transformada. E depois disso, você vai começar a aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre as disciplinas, aprender como esse negócio de ser cristão funciona. E a próxima etapa, não são etapas totalmente separadas, né? Tipo, sei lá, obviamente a gente faz tudo o tempo todo. Mas enfim, depois tem esse passo do serviço, que é de começar a servir, começar a fazer as coisas, começar a evangelizar, começar a encontrar, né, quais são os seus dons, seus talentos, suas aptidões e colocar isso em prática para edificar o corpo. E entre essa terceira fase e depois, tem isso que ele chama de jornada para dentro, jornada para fora e transformação em amor. Geralmente, tem um momento em que você está fazendo um monte de coisa, ou você está lá, né, na sua vida cristã normalmente, e você começa a sentir que
às vezes as coisas começam a não fazer tanto sentido, às vezes parece que está faltando alguma coisa, às vezes, né, parece que você só está lá repetindo as rotinas, fazendo o que você acha que tem que fazer, mas você sente, não sei, você sente um vazio, você sente que tem alguma coisa que não é muito profunda. E esse é o período da muralha, da noite escura da alma. Isso nos leva, e Deus nos leva através disso, a que a gente olhe para dentro, né? E é nesse período em que a gente hum, vai lidar, né, com questões como, será que isso que eu acredito é realmente isso? Ou, não sei, ou na verdade o cristianismo ou seguir a Jesus é um negócio que eu me sinto bem e eu me adaptei por causa do meu estilo de vida, mas não é realmente isso que eu quero, né? Será que é verdade? E se é verdade, por que que eu vou deixar isso transformar minha vida? Ou eu não vou, né? Tipo, o que que eu vou fazer? Como eu vou fazer a respeito disso? E, e vai ter essa fase em que as verdades e o relacionamento com Deus, isso vai entrando e vai se tornando algo mais real, algo mais concreto, né? E outra coisa que o autor coloca, que eu achei bem interessante, é que quando a gente começa a seguir a Deus, tem várias coisas boas que vem em resposta disso, né? Tipo, a gente se sente bem, a gente faz parte de uma comunidade, a gente vai adquirir um senso de propósito, mas né, acho que como tudo na vida, é fácil a gente separar aquilo que é bom e aquilo que nos faz bem, que faz com que nós nos sentimos bem, do que, sei lá, de realmente a pessoa de Deus, né? Então, ou em que momento, de que forma a gente vai começar a, a separar se a gente está buscando a Deus por causa de Deus, por causa da pessoa dele, por causa do relacionamento que nós temos com ele, ou se a gente, tipo, tá lá meio interesseiro, né? Tipo, eu tô com Deus, eu sigo a Deus porque eu quero me sentir bem. Eu vou buscar e eu vou obedecer os mandamentos porque eu acredito que Deus criou e essa é a melhor forma de viver. Tipo, fica um negócio que também não é totalmente claro, tá? Porque, sei lá, assim, eu sou amigo do Léo, mas o que é ser amigo do Léo? Quem é esse Léo que eu sou amigo? Tipo, e nisso está incluso as características dele, está incluso o tipo de humor dele, o que ele costuma gostar de fazer. Se ele, sei lá, se acontecer alguma coisa na vida dele que ele mudou de personalidade do dia para noite, ele começa a gostar de outras coisas, fazer outras coisas. Tipo, a pessoa de quem eu sou amiga continua sendo o Léo ou não? Não sei, tipo, onde está essa divisão? Isso, assim, acho que não é esperado que seja uma divisão clara, mas e com Deus também não, né? Então, assim, buscar a Deus, em muitos sentidos, é buscar o que dele nós gostamos, né? É buscar as características dele, a glória dele. Mas, ao mesmo tempo, tipo, dá para perceber uma diferença, né? Tipo, assim, uma coisa meio interesseira, né? Tipo, eu quero, né? Porque Deus me abençoa, porque Ele é bom, porque eu me sinto bem aqui. Mas no final, tipo, no fundo, o que está no centro é o eu, né? Tipo, Deus é só um meio que a gente usa para alcançar um bem-estar, para alcançar um senso de realização, um senso de propósito e tal. E uma vez, né, e nesse processo da gente ir descobrindo quem Deus é e como
como ou porquê, tipo, pra gente, seguir Jesus faz sentido, disso a gente passa para, né, para o 5, para a jornada para fora. Então, tem essa comparação, né, do discipulado e do serviço, do 2 e do 3, e do 4 e do 5, jornada para dentro e jornada para fora. O discipulado, meio que você está conhecendo, e na jornada para dentro você também está conhecendo. Mas primeiro você conhece o que é, né? Como que é, como funciona, como se parece uma pessoa que segue a Jesus. E aí depois você vai agir, né, no serviço, você vai agir como desse jeito, né? Você aprender um jeitão. E no 4 e no 5 é como se a gente entendesse o porquê e a gente incorporasse esse porquê. Então, por que alguém que segue a Jesus faz as coisas dessa forma, pensa dessa forma, age dessa forma? E então entendi o porquê, né? Não só entendi racionalmente, eu incorporei, não sei, aquilo entrou no meu coração. E aí sim, tem a jornada para fora, aí sim a gente serve de outras formas. Aí assim, tem outra forma de olhar o nosso ministério. E aí depois tem o 6, né, que é a transformação em amor, que é esse estado de, entendi, né, fui transformado e a gente se torna livre para viver no amor de Deus, né, não fora dessa, preciso me parecer com esse jeitão crente, preciso fazer isso, preciso performar, preciso estar em dia com as minhas rotinas espirituais, tudo mais. E como que é esse outro lado, né? Outro lado da muralha, outro lado da noite. Ele tem essas 4 características principais. A primeira é a humildade. É um pouco o que o Isaac falou sobre Pedro, né? Tipo, se Pedro não tivesse errado e ele fosse ser líder da igreja, ele seria um grande tirano. Ele ia falar para todo mundo: você não tem coragem de falar que você vai morrer por Jesus, sai da minha frente. E tipo, cara, sei lá, o que o Pedro tinha era coragem para falar, coragem para fazer não tinha, sabe? E um pouco do que vai acontecer na noite é isso, de perceber que algumas coisas a gente tem coragem para falar, mas a gente não tem coragem para fazer. Algumas coisas a gente acha que a gente consegue, mas na real a gente não consegue. A gente achava que nós fomos salvos e nós conseguimos manter um estilo de vida cristão porque nós somos melhores do que os outros. Mas na verdade não. Na verdade, muito pelo contrário, né? Durante a noite escura da alma que a gente vai descobrir quão pobres, quão cegos, quão necessitados nós somos. E outra característica que Deus vai trabalhar em nós durante esse tempo é o mistério, a gente fazer as pazes com o fato de que a gente não sabe como muitas coisas funcionam. E às vezes tudo bem. A gente não sabe como Deus trabalha, a gente não sabe quando Deus trabalha, a gente não sabe o que Ele quer, o que Ele vai fazer. A gente tem uma ideia do plano final, mas a gente não sabe. E Deus, Ele, né, tem uma frase das Crônicas de Nárnia sobre a pessoa que representa Jesus, que é um leão. E a frase é que ele não é um leão domesticado. Então Deus, não sei, por mais estranho que seja pensar assim, Deus é selvagem, sabe? Tipo, Deus não é... Você não ensinou Deus a fazer xixi no lugar certo, a comer no potinho, tipo, esse não é Deus. Deus, Deus não é esse animal de estimação. Deus é o animal que você encontrou na natureza e ele tá te caçando, sabe? Tipo, a iniciativa é dele e é isso, assim, a gente não vai entender, porque Deus é Deus, porque Ele vê tudo, porque Ele sabe de tudo, e porque os propósitos dele são os propósitos dele.
E a gente vai aprendendo a ficar bem com isso. E junto com isso vem a confiança, porque se Deus é Deus, Ele sabe o que Ele sabe, Ele quer fazer o que Ele quer fazer, o que a gente pode fazer? A gente pode confiar nele, né? E confiar nele é confiar tanto na capacidade quanto na bondade dele. Porque às vezes a gente acha que Deus pode fazer, mas talvez Ele não queira. E às vezes a gente pode até achar que Deus quer fazer, mas a gente fica em dúvida se Ele pode ou não, né? Tipo, eu tenho muito disso, assim, eu sou muito tocado quando eu peço uma coisa besta para Deus e Ele faz, sabe? Tipo, besta, muito besta, assim, tô voltando para casa e tá aquele céu escuro, aí eu começo a orar, Deus, segura a chuva até eu chegar em casa, assim, e Deus segura, sabe? Porque para mim é muito fácil acreditar que Deus pode, mas às vezes é muito difícil acreditar que Deus quer. E quando, tipo, sei lá, Deus segura a chuva para eu chegar em casa em 30 minutos e não em 1 hora, para mim isso é muito, tipo, isso aquece muito meu coração, porque, ah, Deus foi bom, sabe? Ele não precisava, é só uma pequena inconveniência no meu dia, mas Ele me deu. Mas às vezes em outras situações tenha outro tipo de dúvida, né? Sei lá, quando a gente vai começar a orar por alguma coisa grande que, não sei, se a gente vai, esse ano de eleição, aí, não sei se vocês ficam assim, mas ano de eleição, às vezes, para mim é meio deprimente, porque, eu trabalho no público, né? Então, tem um monte de coisa errada, aí, né, os problemas são tantos que nem sei, tipo, por onde começar, não sei nem como orar, não sei se oração é para explodir tudo, se tem que orar para os governantes temerem mais a Deus, para eles se converterem, se tem que orar pelas pessoas que mais abaixo, que trabalham em função do dia a dia, se tem que orar por competência, se tem que orar por honestidade. Tipo, e às vezes fica aquela coisa, não, eu acho que Deus gostaria, né, que São Paulo fosse melhor administrada. Mas, sei lá, assim, sabe, tipo, né, imagino que Deus tenha capacidade, Deus com certeza quer, porque Deus ama, tipo, todos nós, né, Deus ama a cidade. Mas será que Ele realmente pode, né, tipo, como Ele vai consertar toda essa confusão aí? Então, não sei, tem essas duas coisas, mas quando a gente vai aprendendo a confiar, a gente confia que Deus é poderoso e que Deus é bom. E a partir dessa confiança a gente pode viver em liberdade, porque, né, se Deus é por nós, e se Deus, né, e se Deus vai agir dessa forma, e se Deus nos ama e se Deus está conosco, eu posso viver livre, porque, né, livre do que outras pessoas vão pensar, livre dos meus pesos, das minhas culpas, livre de não precisar ser o melhor, livre de não precisar provar nada para ninguém, livre de não criar expectativas sobre tudo, livre de não se considerar uma pessoa importante ou mais importante do que as outras. E, né, e é isso, assim, esse é o outro lado, é um lado do cristianismo que acaba sendo muito mais leve, faz muito mais sentido, é uma coisa que vem muito mais de dentro do que um conjunto, né, um modelo exterior que a gente acaba se moldando. Então, da primeira parte da aula era isso, se você quiser
pausar.